Olá, crianças! Vamos aprender a fazer o algoritmo da divisão por estimativas, aquele famoso repertório, né? O que é o repertório? É um registro das multiplicações que a gente estimou, tá bom? Porque a operação que a gente vai fazer, ela é chamada de divisão. Então, quando eu falo, tia, eu quero fazer o repertório. Não, eu vou fazer a divisão, porque o repertório, o que é? É a estimativa, tá bom? É o número que eu vou pensar para tentar achar quantos grupos cabem dentro do outro. Então, vamos pensar na divisão 72 dividido por 4. Vou falar para vocês os nomes dos termos rapidinho, só para vocês terem o conhecimento, ó. Esse número aqui que a gente vai dividir ele, chamado de dividendo. O número 4, a gente chama de divisor. E o resultado a gente chama de quociente, tá? Quando sobra alguma coisa ainda aqui, né, no dividendo, para dividir pelo divisor e ainda não dá mais, porque não cabe nenhum grupinho mais, a gente chama de resto. Bom, agora que vocês aprenderam o nome dos termos, vamos resolver a nossa operação? Para resolver, não precisa escrever os nomes dos termos, tá bom? Era só para conhecimento de vocês. Bom, como que eu vou resolver essa operação? Só lembrando, olha só, esse é o símbolo da divisão, nesse caso aqui. Quando eu vou armar o algoritmo, o símbolo da divisão, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser assim, ó, 72 dividido por 4. Olha lá, esse agora é o símbolo da divisão, certo? Tem criança que ao armar a divisão faz isso daqui, olha, 72 dividido por 4. Porque já está acostumado com adição, subtração e multiplicação. Não é essa forma, ela está errada, não é assim que a gente arma a divisão. A gente monta o algoritmo dessa forma que está aqui acima, tá? E para a gente resolver, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o famoso repertório. O que é mesmo o repertório? É a estimativa, né? Lembra que a tia Andriele estava fazendo na aula ao vivo com vocês? Algumas estimativas? Algumas crianças falavam para a tia Andriele quantos grupinhos que ela achava que cabia dentro do número, né? Aquilo era a estimativa, é o que a gente vai fazer agora. Então, olha, 72, eu vou pensar que 5 grupos de 4 cabem lá dentro de 72. Então, a minha estimativa vai ser primeiro 5, ó. Se eu fizer 5 vezes o 4, eu vou ter 20. Como o 20 é menor do que 72, essa minha estimativa é possível. Então, eu vou registrar o número 5, que foi a minha primeira estimativa, lá no quociente, que é embaixo do meu resultado. E vou subtrair o 20 de 72, para eu ver quanto que ainda vai sobrar para eu dividir. Então, fazendo a minha subtração, ó, 2 menos 0, 2. 7 menos 2, 5. Então, ainda me resta 52 para eu poder dividir por 4. Vamos tentar uma outra estimativa? Lembra da nossa aula, aquela estimativa? Vou pensar num número e vou colocar lá. Eu vou pensar agora no número... Vamos pensar no 10. Vamos chutar um número alto lá, ó, 10. Então, vamos lá. 10 vezes o 4.
Por que eu estou colocando aqui embaixo do repertório? Porque o repertório, que é chamado de estimativa, são os números que eu vou pensar, né? Que eu estimo que vai dar próximo do resultado, tá? Então, vamos lá. Eu achei que fosse 10. 10 vezes 4 é igual a 40. Então, 40 é menor do que 52. Então, eu posso utilizar ele. Eu vou colocar o 10, que foi o número da estimativa, lá embaixo do quociente, certo? Eu vou colocar direitinho aqui, ó, tá vendo que ficou separado? É bom a gente colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, porque depois a gente vai ter que somar. Então, eu usei o 5 e agora o 10, certo? Lá no quociente. E o 40, que foi o resultado, eu vou subtrair de 52. Então, 52 menos 40, 2. 5 menos 4, 1. Ainda restam 12 unidades para eu dividir por 4. Então, eu vou pensar num outro número agora, uma outra estimativa. Eu já vou pensar no 3, porque eu sei que 3 vezes o 4 é igual a 12. Olha a tabuada que importante aí nesse momento. 12 é próximo de 12? Ô, tia Andriele, é igualzinho. Então, eu posso usar ele. Vamos lá? Esse 3, que foi o número que eu fiz a minha estimativa, eu vou colocar lá no quociente. E o 12, que foi o meu resultado, eu vou subtrair do 12. Então, ó, 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Nossa, eu cheguei lá no 0. O que acontece agora, tia Andriele? Não sobrou mais nada para eu dividir. Isso significa que a minha divisão já acabou. Só que qual que é o meu quociente, ou seja, o meu resultado? Para eu descobrir qual é o meu resultado, eu tenho que passar um tracinho aqui lá no quociente e somar os números que eu usei na estimativa. Então, 5 mais 3, 8. 1 mais 0, 18. 72 dividido por 4 é igual a 18 e resto 0. Lembra do nome dos termos que a tia Andriele falou para vocês? Então, aqui, ó, é o resto. Esse é chamado de resto. Esse, deixa eu colocar outra cor para não confundir. Esse é chamado de resto. Esse número aqui, ó, que fica embaixo da chavezinha aqui, que é o símbolo da divisão, é chamado de quociente, que é o meu resultado, tá? Esse número é o divisor. E o outro, o dividendo. Precisa escrever o nome desses termos aqui? Não precisa, é só para vocês saberem. Porque um dia vai que tem um probleminha escrito assim: o dividendo é 100 e o divisor é 5. Qual é o quociente? Se você não sabe o nome dos termos, você não vai conseguir fazer a sua conta, tá bom? Espero ter ajudado e qualquer dúvida mande para a tia Andriele.